Muito bem, gravação iniciada do nosso já conhecido livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, ok? E o item de hoje, pessoal, se chama consentimento. Frequentemente, te queixas da influência perniciosa, maliciosa, prejudicial dos espíritos infelizes. Dizeste debaixo de temível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece de nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Pessoal, esse item está falando muito sobre a permissão que nós damos para a influência, seja ela positiva ou negativa, dos espíritos em nossa vida, em nosso cotidiano. Ok? O nosso irmão Gilberto sempre faz a alusão a um pensamento e a uma frase que a nossa querida irmã Maria Elisa sempre dizia, que para que um espírito haja na nossa vida, me corrija se eu estiver errado, irmão, que a gente tem que fazer um convite para ele. É algo mais ou menos assim, né? Se você não convidar, se você não der permissão, se você não abrir as portas da sua mente, do seu pensamento, da sua aura, do seu campo áurico, através do seu perispírito e todo o seu complexo energético, e por que não também da egrégora do seu lar, da sua casa, tá? Do seu ambiente sagrado, se você não der essa guarida, se você não der essa oportunidade, os espíritos não vão atuar. E isso serve para ambos os lados da moeda, ok? Seja para os espíritos protetores, seja para os espíritos obsessores, ok? E como que a gente faz isso, né? Como que a gente dá essa abertura, seja ela positiva ou negativa? Pessoal, positiva, através de bons pensamentos, de boas ações, de uma manutenção saudável, salutar, tanto sua, íntima, quanto do seu ambiente doméstico, evitando conflitos, desavenças, buscando uma harmonização energética, né? E aí entra um pouco também das técnicas que a gente vem conversando, abordando, treinando juntos, né? Através da nossa aulinha presencial com o irmão Fábio, etc. Então, negativamente, né, o inverso também é verdadeiro. Quando você faz do seu lar um ambiente de guerra, um ambiente de conflitos, de embates, né? Quando você não se cuida, quando você não cuida da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, você também está fazendo um convite. Então, é o que está dizendo aqui. Tudo vai do tipo de permissão que a gente vai entregar para os espíritos no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho? Não, Leandro, é bem essa colocação mesmo. E quanto a esse convite, isso daí também cabe a nós, encarnados e desencarnados também. Porque nós possamos também, se nos é orientado, né? Eu vou chegar para conversar com você que você está precisando de algum auxílio, alguma coisa. Esse convite, essa permissão que você citou agora, se você não quiser, não me adianta nada ter toda a orientação a passar a Tifa, ou Leandro, se você não quiser. E tanto é que aquele que também quiser te dar uma orientação errada, né? Se você não quiser, não vai se chegar até você. Então, nada a,
acontece se a pessoa não quiser. Um médium, ele vai interceder junto à pessoa necessitada? Sim, vai. Só que isso demanda 5% do médium e muitas das vezes 95 aí, de 90 a 95% aí do próprio necessitado. Porque se ele não estiver preparado para ouvir, se ele não quiser aceitar os convites, se ele não quiser aceitar as mudanças, nada será acontecido por causa do livre-arbítrio dele. Então, tudo se tem um convite, tudo se tem uma necessidade de mudanças. Tá certo? Seria isso. Alguém gostaria, queridos irmãos e irmãs, de falar um pouquinho sobre esse pensamento conosco? Pessoal, e como é fácil a gente entregar esses convites e abrir as portas e janelas para a espiritualidade, né? Para ambos os lados da moeda, como eu já disse, tá? Eu vou dizer por mim, por exemplo, algumas situações que acontecem comigo, tá? Um ponto na minha vida que me pega bastante é a questão profissional, tá? Eu trabalho num escritório e assuntos relacionados à administração, etc. É estressante, é cansativo, tá? Usa muito ali da tua resiliência, da tua capacidade de pegar os conflitos e tentar resolver problemas e etc. Então, tem dia que eu sei que o meu dia vai ser extremamente complicado. Eu sei os problemas que estão me aguardando a hora que eu chego no meu trabalho. E aí o que acontece? Eu já faço um convite logo cedo. Né? Eu falo assim, nossa, hoje meu dia vai ser punk. Né? Hoje meu dia vai ser complicado e estressante. Automaticamente, meu caro amigo, minha cara amiga, você já fez o convite. Tá? Então, a hora que você chegar, a menor das situações, o menor dos problemas já começa a me tirar da minha paz. Então aquilo vai virando uma bola de neve e eu chega um determinado momento do dia que eu tô pilhado, né? Que eu tô ali numa carga de estresse gigantesca. Então eu tô dizendo isso para vocês verem que nós que estamos aqui passando um olhinho de peroba para conversar com vocês, que nós não estamos imunes a esses convites que a gente faz. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu sei que eu tenho que ir no trabalho de terça-feira, por exemplo, que é um trabalho que eu gosto muito particularmente lá na casa, onde a gente vai estar ali atuando nos passes e levando pensamentos, vibrações, automaticamente eu também já começo a fazer convites antes de chegar na casa para os irmãos das correntes superiores para poder já ir atuando no meu ser, né? Isso começando desde cedo, a questão de alimentação, daquela preocupação de não ingerir a carne vermelha, sabe, de ter bons pensamentos e etc. Então, por mais problemas que aconteçam, por exemplo, no meu trabalho que eu citei, eles não vão me abalar a ponto de me desestruturar para que eu esteja bem, firme, forte, por mais cansado fisicamente que eu esteja, para estar indo na casa num dia de trabalho. Então, percebam que a gente faz com uma facilidade gigantesca esses convites para a espiritualidade atuar nas nossas vidas, porque a gente bem sabe que a gente nunca está sozinho, ok? Influências temos o tempo todo, como eu sempre gosto de lembrar, estamos mergulhados num oceano de energias, pensamentos, vibrações e automaticamente fazendo essas conexões, ok? Alguém gostaria de falar, pessoal? Não? Então tá bom. Vamos então para a nossa segunda etapa dos nossos estudos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Chegou? Sim, senhor. Pessoal, então, como eu já fiz ali um ganchinho numa reflexão ali atrás, estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no mundo dos encarnados. E estamos aqui no subitem que fala dos espíritos durante os combates. Lembrando que, em tese, nós chegamos a dar uma pequena pincelada nesse início de subitem
lá no encontro presencial que fizemos na casa na semana retrasada, ok? Porque semana passada tivemos a aula do Fabinho e na semana retrasada nós estivemos juntos aí, participando presencialmente na casa. E apesar de não termos adentrado muito nesse subitem, mas foi extremamente agradável a nossa participação presencial, né? Depois quem esteve conosco aí pode também falar um pouquinho como que foi e como que é importante essa troca de energias que a gente faz enquanto estamos ali juntos, fisicamente, presencialmente falando, tá bom? Mas demos então continuidade. Falamos bastante, né, pessoal, sobre essa questão da intervenção dos espíritos, da atuação dos espíritos desencarnados na vida do homem encarnado, né? Então, e agora mais especificamente estaremos falando sobre os combates, as guerras, os conflitos, né? Essa questão que envolve um pouco mais de seja conflitos e guerras psicológicas ou sejam elas de uma forma mais física, mais de como fala? Quando você está junto ali, de questões mais próximas, tá? De embates, combates físicos, ok? De contato, né? Era esse o nome que eu queria lembrar. De questões mais relacionadas a contato, ok? Vamos lá. Questão 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem, né? Ou seja, vão ali e injetam uma dose de adrenalina, como eu posso dizer, de... Nossa, hoje estão fugindo as palavras. De ânimo, de... Sabe aquela coisa assim de ficar instigando as pessoas para participarem desses conflitos, tá? Então aqui, ó, os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, por exemplo, se você pegar os antigos, na época que eles cultuavam vários deuses, né, era um deus para cada situação. Então era o deus da guerra, o deus da fartura, o deus sol, o deus lua e por aí vai, né? Por exemplo, Hades era considerado o deus do submundo, né? Tinha o Ares, né, que era o deus da guerra. Então eles cultuavam esses seres quando eles iam entrar em combates, em conflitos, né? E ainda hoje, espíritos responsáveis por esses projetos que vão envolver dominação, seja ela territorial ou seja ela cultural, né, de um povo, de uma cultura, de um pedaço de terra, onde envolvam interesses econômicos, interesses estratégicos, etc. Existem por trás desses governantes que possuem o poder de comandar tropas e fazer acontecer esses conflitos. Por trás disso tudo também existem grandes mentes belicosas, no sentido de gostar de guerras, de conflitos, para poder ter assim uma efetividade maior no êxito desses combates, dessas guerras e desses conflitos, tá? Para vocês terem uma ideia, existem líderes vinculados aí, né, a nações que quando do momento do descanso do corpo físico prestem bem a atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Na verdade acontece isso com a maioria dos generais, né, dessas patentes que são responsáveis por comandar grande número de pessoas para um fim específico relacionado a uma guerra, a um conflito, tá? Essas pessoas, no momento do descanso do corpo físico, elas são levadas através do desdobramento, né? Ou seja, o corpo físico fica descansando aqui, o espírito e o perispírito dessa pessoa são levados
lá no mundo espiritual, em quartéis generais, né, lugares de inteligência militar, lá no astral, para eles receberem ordens através ali, voltando para o corpo físico, de intuições, de novos pensamentos, novas ideias, de como deve se desdobrar esses combates, esses conflitos e por aí vai, tá? Tinha um caso famoso que era narrado numa obra, se eu não me engano era do Robson Pinheiro, em um dos livros da trilogia das Sombras, se não me falha a memória. é, Qual que era o nome daquele presidente francês? Era francês? Ah, gente, eu não vou lembrar aqui agora o nome. Mas foi um cara que, tipo, era um Saddam Hussein, um Bin Laden da vida. Tipo, ele era meio terrorista, assim. é, Lá na Rússia, se eu não me engano. Enfim, que fez ali um escarcéu e tirou a vida de muita gente, como fez o, o Hitler e etc. Tá? É um grande nome aí, um gênio do mal, que era levado todas as noites em processo de desdobramento para poder receber ordens de líderes, né, das trevas que se encontram em planos astrais, nos submundos, nos abismos, nos umbrais e etc., para poder dar cabo a esses pensamentos, essas ideias e essas estratégias aqui na Terra, tá? Então, esses líderes de nações que estão ligados diretamente a conflitos, a guerras, eles são levados para esses aprendizados e para que haja essa parceria entre plano astral e plano físico, tá? Bom, dado esse preâmbulo, tá? Então existem muitos e muitos seres que atuam nessa questão de combates, de conflitos e etc. Ok? Irmão Gilberto, 542, por favor. Vamos lá. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados? Como pode haver espíritos que ajudam aqueles que lutam por uma causa injusta? Todos sabem muito bem que existem espíritos que apenas procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. De, de que lado está a justiça? Pouco lhes interessa. Ou seja, ah, a justiça, né, nessa questão, ela não está em pauta. É, tanto quanto tem o campo da equipe boa, como tem o campo da equipe má. Ambos estão recebendo ordens, estão sendo esclarecidos, conforme o Leandro citou no plano astral, em receber as suas respectivas ordens, uns para defender e outros para atacar. Por mais que o pessoal do Campo Bom entenda que há justiça, que há necessidade de fazer isso, que há necessidade de terminar a guerra, que é aquilo ou aquilo outro, para os outros, pouco importa. Para eles, o que está acontecendo, guerra é guerra, vamos tocar o barco e vamos fazer discórdia. O negócio é fazer discórdia. O problema é trazer o caos, o problema é fazer o que tem para acontecer e não importa o que é que vai acontecer aos nossos semelhantes. Eles não estão preocupados quanto a isso. Se é justo ou não abater aquelas pessoas que estão ali, é, se tem família, se tem criança, se tem adulto, se tem idoso, se tem ferido. Não importa isso. O importante é tocar o terror e fazer a destruição. Eu fico imaginando, né? Não muito longe, mas em outrora, com certeza nós passamos por alguma situação dessa e talvez nós tenhamos já nos arrependido, nos tratado sobre determinadas situações, né? Em que nós já passamos e estamos um pouquinho mais, vamos dizer assim, aperfeiçoados do que esses irmãos ainda que estão ainda querendo a guerra. Mas é um peso um tanto quanto significativo, um tanto quanto importante, importante no sentido de nós não continuarmos a fazer, um sentido em que nós temos que tirar isso como exemplo e tentar buscar, como que eu posso dizer?
os ensinamentos em que Jesus nos trouxe, as parábolas, as ideias, os ensinamentos, os exemplos que ele fez, trazendo tudo, ajudando o leproso, enfim, todas as parábolas que tem, que nós já temos conhecimento. Então, vamos tentar, pelo menos, né, sair dessas situações de embaraço, deixar que outros irmãos, através do convite, né, nos influencie a determinados arranca-rabos, vamos dizer assim, discórdias com semelhantes nossos, tá certo? Vamos deixar que o nosso raciocínio, a nossa inteligência seja usada para o caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade. Leandro? Perfeito, irmão. Pessoal, alguém gostaria de falar? Levante a mãozinha, nos chame, nos interrompa, tá bom? A gente vai conversando um pouquinho, vai discutindo algumas ideias, tá? Tem algumas coisas bem bacanas pra gente conversar. Eu até já falei um pouquinho lá na nossa, no nosso encontro presencial, mas alguém abriu o áudio? Gostaria de falar, pessoal? Não? Muito bem, vamos então dando continuidade. Questão 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. É o que a gente acabou de dizer, tá, pessoal? Seja intuições enquanto em vigília, ok? Vigília, dentro do espiritualismo, é o estado em que a gente se encontra acordado, tá? É o estado onde a gente se encontra ativo no nosso dia, ok? Ou seja, num estado de sono do corpo físico, como eu comentei, onde esses espíritos são levados para receberem novos comandos, novas ideias, novas estratégias que são é, arquitetadas lá no plano astral, ok? Porque, afinal de contas, o telefone toca de lá para cá, sempre. Então, o que isso quer dizer? Que primeiro os planos são bolados, primeiro os planos são arquitetados lá no plano astral para assim se concretizarem no plano físico. Por isso dessa importância de estar levando sempre esses líderes para serem repassados esses conceitos, essas ideias e essas necessidades dentro ali de um cenário bélico, de um cenário de guerra, enfim, né, de interesses aí, ok? 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar, tá? Então tá falando aqui que alguns espíritos podem influenciar contra as ideias originais relacionadas a uma guerra, a um conflito, tá? Por exemplo, dentro de uma guerra sempre vai ter um país ou uma cultura que vai tentar se sobressair a outra através da supressão, né? Seja ela física, com guerra, com tropas, militar, vamos assim dizer, seja ela através do campo das ideias. Então, sempre vai ter um que vai ser o opressor e sempre vai ter um que vai ser o oprimido. Pode ser que esse oprimido ele ceda aos imperativos daquele que está querendo dominar através das suas ideias, etc. Mas se tiver uma intervenção espiritual no sentido de causar discórdia, no sentido de causar mais problemas para aquele país, para aquela cultura, para aquele conjunto de pessoas, eles podem simplesmente suscitar ali a mente desses comandantes, desses generais, desses capitães, etc., para que eles não cedam aos imperativos colocados
e assim eles entrem numa guerra propriamente dita, tá? E geralmente acaba meio que acontecendo assim, né? Ninguém quer dar o braço a torcer, nenhum país quer ficar vítima de outro, ninguém quer abrir mão e todo mundo acha que está na sua razão. Esse que é o grande problema. Então, equacionar tudo isso é muito complicado e por trás disso tudo, como a gente vem aqui conversando, existe toda uma arquitetura das trevas de seres que querem ver o ser humano se deteriorando cada vez mais, tá? Porque assim eles conseguem dominar, assim eles conseguem juntar mais pessoas afim aí dos seus intuitos menos felizes. Tudo bem? 545, irmão Gilberto? Algumas vezes o general pode ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos. Essa visão intuitiva acontece frequentemente com o homem de grande talento. É o que ele chama de inspiração, e que lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem por intermédio dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades das quais ele é portador. É o que o Leandro acabou de dizer, pessoal. Então, ele tem uma faculdade mediúnica, ele tem uma facilidade, né, com com a espiritualidade, e diante esses sonos, essa chegada dele até o plano espiritual, né, é dada a oportunidade dele enxergar antecipadamente, né, o que, que vai acontecer com com a sua tropa, o que, que é que vai se suceder no dia seguinte, né, à guerra, quais são os caminhos a ser tomados. Então, ele vai ter um respaldo disso daí, né? Ele vai ter essa vivência, né, do que é que vai estar acontecendo. Mas isso tudo é de acordo com o que ele está vibrando ali, né? Se é uma pessoa que ele está defendendo, que ele está vendo os interesses, claro que de ambos os lados tem interesses, né? Mas um de tirar e o outro de proteção, né? Aos seus interesses. Então, eles vão ter esse benefício em prol da sua comunidade, em prol do que foi mostrado para ele ali, certo? Uma Ah, coisa, pode falar, irmão. só lembrando também, meus irmãos, que não sei se vocês vão recordar e se vocês já ouviram alguma história disso ou se vocês já prestaram atenção nisso. Em alguns momentos de dúvida nossa, nós também temos as duas intuições, a intuição boa e a intuição para a gente desfocar do assunto, para trazer coisas não muito boas para nós. Eu estou com uma dificuldade em determinado assunto e a gente faz a nossa orientação, os nossos pedidos e aí às vezes acontece, a gente vai receber a boa intuição e em alguns casos a gente vem uma outra ideia e como lidar com essa situação. Na maior parte das vezes, nós encarnados aqui no dia a dia, nós temos tempo hábil para a gente refletir sobre determinado assunto antes de nós darmos uma resposta, antes de nós fazermos alguma coisa. Esses generais, esses irmãos que estão à frente de uma tropa em uma guerra, muitas das vezes eles não têm esse raciocínio, mas é difícil para eles terem que tomar essa decisão e eles terem esse feeling, esse raciocínio rápido sobre retirar sua tropa do local para amanhã dar um passo a mais ou enfrentar a tropa que vem vindo e dizimar toda a população que estava de frente ali a, a guerra, certo? Então, tem essa situação que muitas das vezes é meio complicado para esse comandante que está à frente, certo? Mas aí, nesse caso aqui, nessa questão, o irmão, né, o general, o que está comandando a guerra, ele vai ter
uma dupla intuição, uma dupla vista do que será acontecido à frente. Desculpa, Leandro, pode ir. Perfeito, irmão. É isso aí mesmo. Hum. Um fato curioso, pessoal, é que geralmente, pelo menos antigamente, né, até a Idade Média, pelo menos, se vocês pararem para perceber, quem já teve a oportunidade de assistir algum filme de guerra, né, onde em algum momento desse filme teve uma guerra ou alguma coisa nesse sentido, geralmente os generais têm perto de si médiums que vão estar atuando na tentativa de prever o resultado dos combates, tá? Podem perceber, geralmente lá em Roma, os egípcios, os persas, né, os ingleses, os russos, lá antigamente, né, os vikings, etc., é, sempre tinham a figura de um mago, ou uma bruxa, ou uma sacerdotisa, né, que eram pessoas ligadas ao misticismo, ao ocultismo, que com certeza eram médiums muito poderosos na época e que tinham a capacidade, muitas das vezes, de premonições e de. Como chama quando você. E de, quando você prevê o futuro? Tipo premonições mesmo, tá? De prever resultados dessas batalhas, dessas guerras, desses conflitos, tá? Então percebam que a questão mediúnica, ela sempre esteve presente nessa questão bélica, nessa questão de guerras, de conflitos, tá? Só uma informação interessante para a gente poder também ter em mente, ok? 546, é isso, né? Não. 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista? É, Essa daí eu acabei de foi ler. essa, né? Essa É, visão essa eu não intuitiva, faço mesmo. então isso aqui é exatamente isso, né? Vem de encontro essa questão dos generais ter essa capacidade, ter essa percepção, como eu posso dizer, essa habilidade de guerrear, né? E isso sempre, ao longo da história, sempre teve muitos que tiveram essas habilidades, e juntamente disso, como nós mencionamos, a figura desses médiums que também atuavam ali participando e ajudando de certa maneira esses generais no resultado das batalhas, ok? 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem, né? Ou seja, daqueles que falecem, que desencarnam nesses conflitos, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se, nos combates, o que ocorre em todos os casos da morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, segundo a literatura, acontecem muitos casos de soldados que estão ali no campo de batalha e eles sofrem, né, um, tipo, eles tomam um tiro ou eles, né, têm ali uma explosão de uma bomba, alguma coisa nesse sentido, e eles ainda eles se sentem atordoados, tá? Como se fosse ali um sei lá, um som estridente, né? Os sentidos ficassem meio bagunçados, como se atacasse uma crise de labirintite. Sabe quando você levanta assim muito rápido, que dá aquela esbranquiçada na mente assim, parece que você vai cair no chão de novo, tá? Algumas dessas sensações e logo depois disso eles acreditam que ainda continuam batalhando naquela guerra, naquele conflito, tá? Mas na verdade ele já desencarnou. Então acontece muito disso também, tá? Ahn, Falando um pouquinho aqui, pessoal, de espíritos que se interessam por combates, por conflitos e se eles ainda continuam ou não atuando nesse campo quando desencarnados. Aqui está dizendo que muitos sim e alguns acabam se afastando. E aí eu faço um gancho com o que a gente conversou um pouquinho na nossa aulinha presencial relacionado a esse item.
que existem muitos irmãos e irmãs que gostam e estão inseridos nesse meio um tanto mais de contato, um tanto mais de batalhas, de luta, de segurança, tá? Vamos pegar, por exemplo, irmãos que trabalham na polícia, tá? Eles estão em combate todos os dias. E isso quer dizer então que quando eles desencarnarem, eles vão deixar de gostar de estar nessa profissão, de proteger, de fazer com que a população se sinta segura, de garantir segurança para a sociedade? Alguém já parou para pensar sobre isso? O que acontece, por exemplo, com um lutador de MMA, de luta livre, de boxe, de taekwondo, né, que é a arte marcial que o nosso irmão Fábio ministra aulas, tá? O que acontece com esses irmãos que participam e que gostam e que se sentem bem dentro desse meio mais de contato, de batalhas, de conflitos, de artes marciais e etc. Muitos deles darão continuidade nas suas existências atuando nos planos menos densos, mais etéreos, tá? Por quê? Porque ainda continua existindo a necessidade de segurança, de proteção para as sociedades nos planos astrais mais próximos a planos densos e materializados como o nosso plano Terra, tá? Ou seja, colônias espirituais, cidades que estão próximas da crosta terrestre e não só da crosta terrestre, de planos de existência físicos e assim vai se sutilizando os planos, ok? Como a gente fala que nós deixamos a Terra, né, que nós chegamos no mundo espiritual exatamente como nós deixamos aqui o nosso planeta Terra, com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades, as necessidades de segurança também continuam existindo, tá? Basta você, meu caro irmão, minha cara irmã, lembrar de um trabalho mediúnico, por exemplo, na nossa seara, onde nós temos, por exemplo, as equipes dos caboclos, dos pretos velhos, dos índios e do policiamento astral num geral que fazem a segurança dos trabalhos, tá? Os irmãozinhos obsessores que se achegam nos dias de trabalho na casa, né, quando a gente fala que eles vão ser encaminhados, existe todo um complexo de segurança envolvido por trás desses trabalhos, tá? Sabe quando a gente assiste em filme, né? Vai ter lá a Operação Lava Jato, a Operação Lava Prato, a Operação, né, sei lá o quê, que junta dentro de uma sala, né? Geralmente é o comandante ali da polícia, é o capitão da polícia, e coloca todos os policiais sentadinhos numas cadeiras como se estivessem participando de um curso, tá? E ele passa as coordenadas da operação que eles vão fazer, tá? Ó, a equipe tal vai agir de tal forma, a equipe X vai fazer tal coisa, a equipe Y vai fazer outra coisa, tá? Espiritualmente falando é a mesma coisa, tá? Eles vão coordenar equipes que vão ficar responsáveis por atuar em diferentes frentes num dia de trabalho mediúnico, por exemplo, tá? Por quê? Porque existe o policiamento astral que vai cuidar da porta do centro, vai ter as equipes que vão cuidar do encaminhamento dos espíritos, vai ter equipes que vão ser responsáveis por levar esses espíritos de volta lá para o plano astral, aonde quer que eles tenham que ir, tá? Os mais, assim, desentendidos vão ser levados para um lugar para conversar com um psicólogo lá no plano astral, tá? Vão receber uma consulta, de repente com um psiquiatra, medicamentos lá no astral vão ser entregues para esse irmão para ele se acalmar e por aí vai, né? Para novos entendimentos, de repente participar de um cursinho, tá? Só que os mais bravinhos, vamos assim dizer, não tem como você levar ele para uma consulta com um psicólogo no plano astral.
Não tem como você levar ele para fazer um bate-papo com ele. Eles vão literalmente ser levados para uma prisão no plano astral, porque eles não têm condição de ficar solto na sociedade astral que eles se encontravam, porque eles estão o quê? Estão atrapalhando a vida tanto dos desencarnados quanto dos encarnados, tá? E assim como existem líderes que coordenam grupos de pessoas para determinadas ações no plano Terra, existem também os que fazem isso no plano astral. E assim como existem essas equipes que cuidam da ordem, existem equipes que cuidam do caos. Fica bem claro isso? Faz sentido para vocês, pessoal? É complexa a coisa, tá? Então, há necessidade, voltando a isso tudo que a gente está aqui falando é para voltar no seguinte conceito. Se hoje eu gosto de arte marcial, eu vivo disso, eu gosto de lutar, muito provavelmente eu não vou deixar de gostar disso quando eu chegar no plano astral. Como a violência ela é banida nos planos superiores, mas ainda nos planos, como eu disse, próximos ao plano da Terra, são necessários, como a gente está aqui conversando, por exemplo, num dia de trabalho mediúnico, esses irmãos serão utilizados para fazer essa proteção lá no plano astral. Tá? Então eles vão continuar praticando a sua arte marcial lá no plano astral. Gente, existem armas astrais para poder paralisar espíritos. Tá? Quem já leu obras, por exemplo, do Robson Pinheiro, vai perceber, e até mesmo nas obras de Chico Xavier, eu não vou me lembrar em quais são, mas existem bases de auxílio, de socorro, que são instaladas em planos densos, como os umbrais, por exemplo, que espíritos que cuidam da segurança precisam estar paramentados para isso, tá? Eles usam coletes, eles usam armas de choque, tá? Que é uma arma que dispara uma carga magnética de tamanha intensidade que eles colocam espíritos para dormir, tá? Assim como aqui na Terra nós não temos aquelas armas de choque que são utilizadas, a gente vê muito em filme americano isso, né? Espiritualmente falando, isso também existe, ok? Gente, isso não é ficção científica. Isso precisa ficar muito bem claro para nós, porque a gente tem uma ideia muito limitada de como as coisas funcionam no plano astral. A gente precisa expandir a nossa consciência, tá? Por isso que eu falo dessa importância desses estudos que a gente faz. Do irmão Fábio passando algumas informações relacionadas ao que está acontecendo de avistamentos ufológicos, né, dos irmãos das estrelas, etc. Assuntos relacionados ao que a gente precisa modificar interiormente. A nossa cristandade, vamos assim dizer, o nosso amor, compaixão, todos os valores que a gente precisa ter enquanto espíritos. Mas a gente precisa também entender que mundo espiritual não é conto de fada. Que mundo espiritual não é só você achar que um mentor espiritual mora lá num plano superior, que ninguém sabe onde fica, e que ele vem aqui, joga uma luzinha em cima de você e tá tudo certo. Gente, vamos abrir as nossas mentes, porque é muito mais do que isso. É muito mais do que você acreditar que você entra dentro de uma casa espírita e existe uma magia que acontece ali dentro, tá? Que a gente não se dá ao luxo de tentar entender como que funciona, e você simplesmente quer resolver o seu problema e ir embora para sua casa e seguir a sua vida. Vamos entender e valorizar um pouquinho mais tudo isso que acontece. Ontem lá na casa, a reflexão inicial que a gente estava fazendo, caiu um tema que dizia assim, ó, maravilha o mundo, né? Ou seja, a gente maravilhar o mundo que a gente vive. E maravilhar o mundo que a gente vive é justamente a gente fazer jus a essa estadia nossa aqui na Terra enquanto encarnados. Cuidando do nosso planeta Terra, né? Sendo pessoas justas, pessoas honrosas, né? Termos hombridade, como se fala, termos lealdade e outros valores mais, mas também entendermos que maravilhar o mundo é maravilhar também o mundo dos espíritos, é esse mundo astral que permeia o nosso ser, como a gente sempre costuma dizer, estamos mergulhados em tudo isso, não tem como fugir.
tá? Então, assim, desculpem essa estendida que eu dei no tema, mas eu acho que é para deixar bem claro tudo isso para nós, que assim como existe a ordem e o caos aqui na Terra, espíritos querendo cuidar e espíritos querendo destruir, lá no plano astral é a mesma coisa, tá? E existem seres, podem ter certeza disso, muito mais inteligentes, capacitados e gabaritados para praticar tanto o mal quanto o bem. Muito melhores do que quem está encarnado aqui, tá? E entendermos um pouquinho mais dessa complexidade que é, por exemplo, um dia de trabalho mediúnico, tá? Valorizarmos tudo isso, né? Não, como eu posso dizer, a gente, me fugiram as palavras aqui agora. Eu acho que a palavra é valorizar mesmo, sabe? É respeitar um pouco mais quando a gente adentra um ambiente religioso, tá? Isso não é só dentro da casa espírita não, pessoal. Qualquer igreja, qualquer casa religiosa, qualquer centro de umbanda, qualquer, tem toda essa estratégia, equipes que são responsáveis por várias coisas que são montadas, assim como a gente aqui, né? Não tem aqui a nossa equipe de estudos? Eu, Fabinho, irmão Gilberto. Não tem as equipes dos passistas? Não tem as equipes do pessoal que cuida do bazar? Não tem as equipes responsáveis pelas entregas de cesta básica? Então, assim, percebam, né? Como é bacana e abre a nossa mente a gente jogar um pouco do que a gente vive aqui lá para o plano espiritual. Essa sempre foi a minha proposta desde o começo, quando eu adentrei a casa. É a gente abrir isso para vocês e fazer com que a gente entenda que mundo espiritual não é conto de fada, tá? Mundo espiritual, existem alguns clichês, tá? E eu já vou encerrar porque já deu aqui os nossos horários, né? Para começar, existe aquela coisa assim, o mentor espiritual, né? Pouco se fala, por exemplo, de mentoras espirituais, né? Existe ainda um machismo dentro da própria doutrina espírita, né? Começa por aí, mas depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso também, tá? Bom, irmão Gilberto, considerações finais, meu amigo. Mais uma vez, desculpa por ter estendido um pouquinho aí com vocês. Só é um tema que fala sobre os combates, né? Ainda tem mais duas questõezinhas aí que nós vamos ler três questões que nós vamos ler na próxima aula, mas esse tema de combate aí é bem diferente, não é algo do cotidiano, né? Sobre combates, sobre guerras, mas infelizmente nós, de uma maneira mais simples, nós temos as nossas guerras, os nossos entraves. Nós não temos um general brigando com uma grande tropa com outra. Mas nós temos eu discutindo com o Leandro, eu discutindo com a Aline. Aline, desculpa estar usando você como exemplo. É apenas um exemplo. É, no sentido de que nós também temos as nossas guerras interiores e interesses pessoais também. Nós temos essas guerras, então nós somos intuídos tanto pelo bem quanto pelo mal a fazer determinadas situações para fazer valer a nossa vontade e o nosso interesse. Mas há necessidade também em alguns momentos de nós buscarmos o equilíbrio e sabermos usar da melhor maneira possível as nossas intuições, seja as boas ou seja as ruins. As boas a gente vai pegar para ser colocado em prática e as ruins, quando der tempo da gente refletir que elas não são tão adequadas para aquele momento, que nós utilizamos a um assunto a não ser seguido, tá certo? Então, é mais ou menos um, um resuminho aí que eu me veio em mente aí e agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar juntamente conosco aí. Mais um encontro, né? Alguém gostaria, pessoal, de falar um pouquinho? Pessoal, não tem certo e errado, tá, gente? A gente tá aqui para aprender juntos, para fazer esse bate-papo gostoso, tá bom? Fiquem à vontade. Fez sentido tudo isso que a gente falou aqui para vocês?
Alguém já tinha visto por esse prisma? De repente abrir um pouquinho mais o campo das ideias relacionadas a isso para vocês? Né? Eu espero que sim. Eu espero que cada vez mais, cada encontro que a gente faz é um pouquinho mais dessa janela que a gente vai abrindo aí para essas realidades. Né? Para quem é médium aí, que trabalha ativamente na casa, né? Tem o Tiagão, tem todo mundo aí, né? A, a própria Aline, o Gilbertinho, o pessoal que senta na mesa, o Rodolfo, né? A turma aí que está sempre atuando, participando, né? É importante a gente ter todos essas informações, né? Porque nem todo mundo tem a clarividência, né? Mas é importante a gente criar esses pensamentos de como que é o funcionamento de tudo isso para também auxiliar nos trabalhos e dar mais efetividade aí na, no direcionamento energético, vibracional que a gente faz enquanto está trabalhando na casa, né? Muito, muito, muito bem. Ninguém quer falar nada, todo mundo quietinho, né? Depois, se alguém quiser, mande no WhatsApp para nós o que vocês acharam desse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Dúvidas, críticas, estamos sempre abertos para melhorar sempre, tá, pessoal? Espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Se ninguém tem mais nada para falar, já vamos para o nosso encerramento então. Nenhuma mãozinha hoje? Nenhuma mãozinha amiga aí? Não? Muito bem. A Paulinha também tá quietinha hoje, né, Paulinha? Tudo bem por aí? Espero que esteja tudo certo. Nosso irmão Wagner, muito contente, viu, irmão, de ver você por aqui também, online com a gente. Todo mundo aí que tá participando, viu? Um abração para todo mundo. E eu espero de coração que a gente possa ter uma ótima continuidade de nossa semana, tá bom? Fechamos então, pessoal, rapidamente aqui. Rapidamente, mas lentamente, tá? Ao mesmo tempo, os nossos olhos. E vamos, mais uma vez, demonstrando a espiritualidade maior, o nosso sentimento de gratidão por mais essa oportunidade, né? Oportunidade de estarmos juntos em irmandade, fraternidade, dividindo, compartilhando dessas energias benfazejas que são trazidas dos altos para cada um de nós, sendo derramadas sobre nossas águas, sobre os nossos perispíritos, sobre o nosso campo mental, para que nos auxilie no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, naquilo que se faz necessário enquanto família, junto aos nossos entes queridos, né? Simplesmente gratidão, gratidão, gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, mentoras e mentores espirituais dos planos superiores. O nosso muito obrigado a todos. Irmã Joana d'Arc, Irmã Catarina de Andrade, irmãos e irmãs responsáveis pelos estudos da nossa querida Seara. E também não deixando jamais de lembrar e de pedir, rogar aos necessitados das mais diversas formas. Irmãozinhos que perambulam pelas ruas, irmãos que se encontram em casas transitórias, em casas de repouso, em lares acolhedores, que todos possam receber o necessário fisicamente, materialmente, espiritualmente falando, através de ânimo, através de coragem, através de fé e esperança. Que todos possam receber conforme as vossas necessidades, conforme a misericórdia divina. Finalizemos então esta noite abençoada de hoje, fazendo a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, damos por encerrados os estudos de hoje. Irmão Gilberto, só lembrando, semana que vem, mais uma aulinha online Livro dos Espíritos, correto? E na próxima Isso, aulinha presencial com a turma. E é isso, tá, pessoal? Depois a gente vai passando os recadinhos para vocês. Eu tiro
um printzinho aqui da nossa reflexãozinha de hoje. E futuramente, ainda mais tardar de hoje, fazemos a postagem dessa nossa aulinha para que a posteridade possa estar assistindo aí. Tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Até, pessoal. Fiquem com Obrigado, Deus. gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.